todos. Eu espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Bom, você por acaso anda sentindo umas ondas de calor? Tem estado meio irritada? Dormido pouco? Talvez isso seja o início de uma menopausa. E para falar sobre isso, eu trouxe a doutora Mariana Ala, que é ginecologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, e que diga-se de passagem, muito linda, né, Ana? Imagina, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, A gente Ana. vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que afeta muitas mulheres hoje em dia com o aumento da expectativa de vida, né? Então a gente tem que se cuidar e tem que ser uma fase saudável e bela da nossa vida. Exatamente, uma fase com qualidade de vida. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai estar falando bastante sobre isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. E é isso mesmo que a doutora falou, né? Por isso que vale a pena essa mulher ficar conosco até o final e, de repente, se tem algum homem também assistindo, né? Porque se preocupa, cuida da esposa, né? Até para ele entender o que se passa com a gente, né, doutora? Com certeza. Porque é muito importante mesmo que o marido acompanhe e entenda essa mulher e essa nova fase. E no segundo bloco nós vamos conversar com a Silvana. Silvana foi uma garota de programa e ela vai contar aqui pra gente como ela se sentia como mulher. Daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos a uma matéria falando sobre menopausa e já voltamos. Thaís é uma mulher de bem com a vida, mas aos 46 anos de idade, o inusitado aconteceu. Ela mal conseguia controlar o próprio humor. Muita oscilação, né? Labilidade emocional. Então, eu estava irritada, estava alegre, estava triste, tudo num dia só, uma coisa difícil, sabe? A pele que vai caindo, o colesterol que vai aumentando. Quem passa por essa fase sabe bem o porquê de se preparar para a chegada dela. Porque as quedas hormonais acontecem e elas podem ser menos sofríveis se você tiver mais equilíbrio para enfrentar. Buraco negro na sua vida, sabe? Porque você sempre escuta falar menopausa, menopausa, até a hora que ela aparece, bate na tua porta e você fala, bom, e aí? Né? Tudo, e que horror! Menopausa é o nome da última menstruação. As mulheres nascem com um número exato de folículos, que não serão mais produzidos ao longo da vida. Eles representam a unidade básica do sistema reprodutor. Ficam armazenados nos ovários e são responsáveis pela reprodução dos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Com o passar dos anos, o número de folículos começa a diminuir, até que um dia a mulher deixa de menstruar. A menopausa ainda é um tabu. Muitas vezes a mulher nega, né? Primeiro porque ela associa menopausa com envelhecimento. De fato, a menopausa é um evento que ocorre numa mulher numa fase de 50 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você está acabada, liquidada. Leonora está na menopausa há 10 anos, mas no início sentia os sintomas e não contava pra ninguém. Ela tinha vergonha. Nem pro meu marido eu falei que eu tinha terminado a minha menstruação. Eu tinha vergonha mesmo, eu não queria falar que eu era uma mulher menopausada, eu não queria. E não comentei com ninguém. Muitas são as questões físicas e psicológicas que permeiam essa fase. É impressionante como a cintura da mulher menopausada começa a engrossar. É impressionante, é uma coisa assim, vidente assim na hora. A cintura começa a engrossar, você percebe que a tua pele está mais flácida, entendeu? Mas a reposição hormonal, além dela fazer uma terapia a nível de saúde, de corpo, faz uma terapia mental também, porque você fica melhor, você fica com mais humor, emocionalmente você fica melhor também. Então, quando você está bem, você se sente bem no geral. Veja no programa Você Mulher de hoje os esclarecimentos sobre as dúvidas que envolvem a menopausa. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Nós voltamos agora e você pode ligar para o nosso telefone, que é o 5644-5210, e tirar as suas dúvidas sobre o nosso tema de hoje,
que é a menopausa. Eu queria começar perguntando da diferença entre climatério e menopausa, doutora. Então, Fátima, climatério é uma fase na vida da mulher que a gente passa dos ciclos ovulatórios, naqueles que a gente pode engravidar, para os ciclos não ovulatórios. E aí, a manifestação dos sintomas podem ser vários. Então, são os calores, aquela mulher que menstruava mensalmente, agora menstrua a cada 3 meses, começa a vir uma menstruação com fluxo aumentado, começa a ficar mais irritada, esquecer um pouco das palavras, a gente fala de perda da memória verbal. Então, são sintomas que caracterizam o início do climatério. Isso pode começar entre os 35 e 40 anos, e aí vai se estender até 1 ano depois do último ano sem menstruação. Já a menopausa é quando realmente os ciclos param, ela já está 1 ano sem menstruar. E aí é essa fase que são sintomas mais acentuados e daí para frente que a gente precisa realmente nessa fase precisa intervir, cuidar dessa mulher. Quando a senhora coloca que os sintomas são mais acentuados, são os mesmos sintomas, não vão aparecer novos sintomas. Na verdade, os sintomas são muitos, porque a gente tem um impacto da falta do estrogênio, que é o hormônio da mulher, no corpo todo. Então, são sintomas na parte cerebral, então, como eu disse, da perda da memória verbal, são sintomas de irritação. Aí a gente tem um aumento muito grande do risco de doenças cardiovasculares pela falta do estrogênio. Então, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, a gente tem perda de osso. Então, são muitos sintomas além dos calores, né? A falta da libido, ressecamento vaginal, e aí vai longe. Então, é uma lista extensa de sintomas. Tem mulheres que têm dores articulares, dores pelo corpo, que podem estar, sim, relacionados à falta do estrogênio. Agora, esse climatério, a mulher vem como que eu falaria? Vem com seu equilíbrio hormonal perfeito e, de repente, isso despenca ou é uma coisa que vai descendo? Gradual. É gradual. É gradual. Começa a ter uma diminuição do estrogênio, principalmente, que é o principal hormônio feminino, e aí depois vão ocorrendo as outras perdas, também da testosterona, e aí que entra o fator libido. Então, a mulher vai tendo diminuição da libido, mais dificuldade para alcançar orgasmos, e assim sucessivamente, a secura vaginal, dor à relação, e aí que a gente pode intervir. Mas é sempre gradual mesmo ou tem casos? Tem casos que são abruptos, sim, e isso mexe muito com a mulher, porque dá a sensação de falência também, né, de incapacidade. Eu acho que essa mulher precisa de um suporte médico e de um suporte psicológico também. E é aí que a gente entra com todo o trabalho multidisciplinar, alimentação, né, nutricionista e tudo mais. A gente estava vendo na matéria a doutora comentando que na cabeça de muita gente menopausa está associado realmente à velhice. Isso mexe com o emocional da mulher? Mexe muito, mexe muito. E a gente sabe que a falta da testosterona também está envolvida nos sintomas depressivos. Então, essa mulher, ao buscar ajuda, a gente sabe que desde que ela não tenha nenhuma contraindicação à reposição, ela vai se beneficiar muito, principalmente nesse aspecto. Então, é tristeza, é choro fácil, irritabilidade. Então, mexe muito no emocional, sim. Então, essa coisa de que a mulher fica sensível e chora, e dá uma agonia, tudo isso... Com certeza, isso é válido e é real. Se explica de forma hormonal. Sim, sim, isso é real. A gente pode ajudar. Aninha. Doutora, a gente tem uma pergunta da Rosana de Oliveira, ela deixou na nossa página no Face. Ela tem 48 anos e há 5 anos ela fez uma estrectomia, é isso mesmo? Estrectomia. É. A retirada do útero. Aí ela tá falando que tem as ondas de calor e ardência em algumas partes do corpo. Sim. Isso já é um princípio de menopausa? Sim. Provavelmente ela fez a retirada dos ovários também, numa época muito cedo. Hoje a média etária da mulher no mundo para menopausa é 50, 51 anos. Em São Paulo, em torno de 49 anos. Mas uma vez que ela teve retirado seus ovários, ela vai entrar numa menopausa cirúrgica, que a gente chama. E esse processo é mais grave ainda, porque ela tem a falta dos hormônios numa fase que o corpo dela estaria preparado para ter esses hormônios. Então, os efeitos colaterais são maiores, como perda de massa óssea e o risco grande de fraturas por osteoporose, osteopenia. Então, é uma mulher que certamente precisa ser acompanhada. Então, tem diferença de quando ela só retira o útero
E ela retira os ovários e também. quando retira os ovários, Exatamente. né? Então, menopausa cirúrgica é só quando retira os retirar ovários. dos ovários, perfeito. Entendi. Aí tem, de repente, no decorrer da nossa conversa, né? Porque ela está perguntando com quantos anos, essa é a Cristina Alexandre, com quantos anos a mulher entra em menopausa? Aquilo que a gente havia dito, né? Falei, Cristina, a gente normalmente entra na menopausa com 50 anos, é a média no mundo, mas isso pode ser variável. Por exemplo, se a mulher é tabagista, até vou enfatizar esse fator, né? A gente teve o Dia Mundial Sem Tabaco, agora no dia 31, ela vai entrar na menopausa antes, em torno de 1 ano e meio antes, porque a gente sabe que tem uma lesão de todos os órgãos e o ovário é um deles, né? Então, vamos combater. O estresse também antecipa? Também. A gente pode, de algumas formas, um estresse agudo, então, ou mesmo naquelas mulheres, por exemplo, que são as maratonistas, né, que passam por um estresse físico grande também, entrarem em menopausa prematura. Além de outros fatores, como os fatores imunológicos, genéticos, né? Aí a Alexia, ela pergunta assim, ó, qual seria o meio mais efetivo e natural de se combater os sintomas? Porque eu acho que quando fala de menopausa, qualquer mulher já fica com medinho e falando, eu vou ter que repor hormônio. Sim. Né? Então todo mundo já quer. Eu li muito e a maioria era assim, eu prefiro o meio natural. Sim. Eu vou em qualquer outro meio, menos até porque reposição. Existe muito aquela história de que reposição dá câncer. Sim, e isso é um assunto que eu gosto muito de discutir, gosto muito de explicar, porque o que houve foi o seguinte, né? Lá em 92 foi divulgado para o mundo todo um estudo que o uso da reposição hormonal, depois de 5 anos aproximadamente, aumentaria o risco de câncer de mama. Realmente, eram outros hormônios que eram usados naquela época e hoje em dia a gente sabe que a reposição hormonal, suplementação hormonal, pela via transdérmica, que tem menos efeitos colaterais, principalmente de trombose, assim como a progesterona natural, isso de estrogênio, assim como a progesterona natural, não aumentam o risco de câncer de mama. Nem o famoso estradiol? Nem o famoso estradiol, desde que usado com a progesterona natural pela via transdérmica, que é pela pele. Isso é um estudo grande de uma francesa que chama Agnès Fournier. E essa francesa usou quase 100 mil mulheres, mostrando que essa via não aumentaria o risco de câncer de mama. Isso é muito bacana, isso precisa ser mostrado para as mulheres. Até porque a mulher precisa ter qualidade de vida novamente. E falando de câncer, que isso é um assunto muito importante, hoje a suplementação hormonal dessa forma adequada, né, com os hormônios iguais àqueles que a gente produz... Que seriam os bioidênticos. A gente pode chamar de bioidêntico, esse termo gerou uma certa polêmica, mas a gente volta a falar sobre eles. Ela protege em 30% de todos os tipos de câncer. Então, assim, diminui a morbimortalidade, que é a chance da mulher morrer, em 25%. Então, são coisas que mostram pra gente que, além de melhorar a qualidade de vida da mulher, a gente contribui para uma vida mais saudável. Legal. Doutora, daqui a pouquinho tem bastante pergunta aqui, mas o nosso programa está percorrendo o Brasil e tirando dúvidas. E a nossa participante hoje é o Wesla, de Brasília, doutora, com uma pergunta. Meu nome é Weisla, sou de Brasília e a minha pergunta de hoje para a doutora é: por que muitas mulheres sofrem com a alteração de humor? Weisla, realmente isso é um assunto muito polêmico, porque as mulheres têm alteração do humor, sim, e um dos principais aspectos, acho que além de mexer com o aspecto psicológico, de saber que ela passa para essa fase de não mais poder ter filhos, acho que isso mexe muito, a falência. O aspecto da testosterona, que a gente sabe que os baixos níveis, as oscilações da testosterona, isso também é um estudo grande chamado SWAN, que foi feito multicêntrico, mostrando que essas oscilações da testosterona estão relacionadas, sim, aos quadros de tristeza e depressão. Então, mais um fator que, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, a gente deve suplementar também esse hormônio. Agora, existe um grupo de pessoas que não podem fazer a reposição? Exatamente, existe. E hoje em dia a principal contraindicação para a reposição hormonal é o câncer de mama. Se essa mulher teve a doença, ela não pode realmente utilizar do hormônio,
mesmo que ela já esteja curada, porque a gente sabe que existe o risco de recidiva. Em outras situações, quando a mulher tem um sangramento desconhecido, aí você pode só investigar qual a causa do sangramento e você depois entrar com a suplementação. Ou mesmo no caso de uma trombose, nessa mulher ela não pode usar. Em todas as outras sintomáticas, a gente tem a obrigação de dar o suporte, o tratamento, que ela vai melhorar em muitos aspectos. Doutora, a mulher tem um pouco de dificuldade de perceber que está entrando nessa nova fase? Eu acho que isso está correlacionado com o fator de medo e aceitação, mas a gente sabe que até 90% das mulheres têm os fogachos e ele avisa, é difícil passar despercebido, é muito desconfortável, são aqueles calores horríveis que deixam a gente até embaraçada, porque dependendo do lugar que você está e você não tem como se abanar, então isso é um fator que chama atenção e ela acaba procurando o médico. Então, vamos aqui recapitular todos os sintomas, porque eu não escutei a senhora comentar sobre dor de cabeça. Existe? Existe. São muitos sintomas, né, Fátima? Mas ela pode ter sim, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter irritação, ela pode cursar com depressão, choro fácil, ela tem o maior risco de doenças degenerativas cerebrais, ela tem maior risco de infarto, ela tem maior risco de derrame, que são as doenças cardiovasculares pela falta do estrogênio. Ela tem maior risco ósseo, então, de fraturas. Quando a gente entra na menopausa, a gente perde osso cortical, que é a parte dura dos ossos, em torno de 10%, e o trabecular, que é a parte de dentro do osso, até 30%. Nossa. Então, é uma perda óssea significativa, que com a suplementação hormonal a gente consegue melhorar um pouquinho. Falando desse trauma da gravidez, que a mulher teme tanto, a Aparecida Gomes, ela mandou um e-mail para a gente, ela pergunta assim, olha, eu tenho 47 anos, diagnosticada já com um mioma pequeno. Não estou usando nada para evitar a gravidez. É possível nessa situação eu engravidar? Sim, é possível. Né? É possível sim. E aí a gente dosa alguns hormônios no sangue para saber se realmente, se ela ainda está ciclando, muito provavelmente ela ainda pode engravidar. Embora as chances sejam menores pelo fator idade, já tem menos folículos, mas ela pode. É porque é 47 anos. Pode. E ela quer engravidar. Pode sim, ela pode engravidar sim. A Priscila da Vila Maria, ela fala assim, olha, eu tenho 34 anos e já estou com menopausa precoce. E quero saber se o normal, aí ela usa um termo técnico, FSH, Sim. alterado 126 para o 78, por exemplo. Isso no verão eu tenho calores e no inverno fica bem. O FSH é o hormônio que é produzido pelo nosso cérebro, que realmente é um marcador para saber se a gente está mesmo na menopausa. No caso, para falar em menopausa prematura ou insuficiência ovariana prematura, ou nova nomenclatura, a gente tem que ter 2 dosagens no intervalo de 30 dias maiores do que 40. Como o valor dela é muito acima disso, ela realmente está na menopausa. Isso é muito grave, porque ela precisa da suplementação de hormônios pelo menos até a idade natural da menopausa, que seria os 50 anos. Hoje ela tem 34 anos. Então, ela tem um risco muito maior de doenças do coração, de doenças ósseas. E sem contar que ela perde colágeno, os cabelos ficam fracos, as unhas ficam mais fracas, a vagina fica ressecada, a gente pode ter mais infecções vaginais. Então... E esse exame, doutora, para quem está assistindo a gente, né? Como que ela faz? Sangue. Ela chega e pode pedir para o médico ginecologista faz o pedido e ela acolhe o exame de sangue. Se ela tiver sem menstruação, ela pode escolher em qualquer período, que a gente chama de amenorreia. Agora, se ela estiver, por exemplo, usando um anticoncepcional, a gente pede para ela ficar pelo menos 30 dias sem esse anticoncepcional, para então dosar esse hormônio, para saber se ele está diminuído mesmo. E nesse exame, tem como saber se já vai dar, né? Se ela vai começar mais cedo, a pré-menopausa. Não tem como a gente prever. Ah, não dá? Não tem como Pelo exame prever. não também? Pelo exame sim, mas vamos supor, se é uma mulher que está tomando anticoncepcional e menstruando regularmente, você não sabe se é do anticoncepcional que ela está menstruando. Então, precisaria tirar e ver se essa mulher vai ter sintomas, se ela vai ficar sem menstruação. Aí sim, pode ser uma menopausa prematura. Agora, a menopausa prematura também pode ser hereditária? Pode. Pode. E a gente tem algumas alterações genéticas ligadas ao cromossomo, doenças cromossômicas que podem levar a isso. E aí tem que investigar toda a família.
E a mulher que reluta em fazer reposição, porque tem, né? Existe. Tem existe. algum outro Eu método? tenho algumas pacientes que preferem não fazer a suplementação, a reposição hormonal. Não, doutora, eu não quero mesmo, não adianta. O que podemos fazer nesse caso, quando ela tem os sintomas? Então, são usados alguns antidepressivos, como a venlafaxina, que tem um efeito bacana. A acupuntura ajuda muito. E aí a gente vai pedir para ela, e os fitoterápicos, alguns ajudam de certa forma, mas a gente vai pedir para essa mulher, principalmente, olhar para o estilo de vida. Então, alimentação saudável, atividade física, que isso vai ajudar a combater em parte, principalmente os calores. Então, atividade física indispensável, mais uma indispensável. vez. Não tem como fugir, E porque a gente já trouxe gastro, tem que fazer ginástica. Tem que fazer. Coluna, Não tem que fazer como ginástica. fugir. Um mês de programa, todos os dias a gente está ouvindo isso. Não, e quando eu falo atividade física, é atividade física regrada, porque às vezes o paciente chega para mim no consultório, não, doutora, eu sou super ativa, eu vou 2 vezes por semana. Gente, a semana são 7 dias, então é no mínimo 5 dias na semana, para que você tenha os resultados. E na alimentação, existe alguma coisa que poderia beneficiar essa mulher que sente Existe. todos esses sintomas? Algumas mulheres beneficiam com os derivados da soja. Então, a gente sabe que algumas mulheres melhoram um pouco com todos esses alimentos, mas isso não é uma regra. E o mais importante é ela usar uma alimentação pobre em gordura saturada, evitando os brancos, né? A farinha branca, o açúcar refinado. Agora, doutora, a mulher fazendo a reposição hormonal, uma vez que ela não está no grupo de risco, ela tem qualidade de vida mesmo? Não volta tudo ao normal, mas assim... Não. A ideia não é que ela volte a ser uma menina de 20 anos. Eu acho que o principal do tratamento é ter um envelhecimento saudável, porque envelhecer todas nós vamos. Inevitável. Inevitável. Eu acho que é importante envelhecer com saúde. E aí, quando você começa essa suplementação, ela se sente mais amada também. Ela fala, estou cuidando de mim. Porque os calores, quando a gente começa a suplementação, 2 dias depois, ela já está livre desse sintoma. Então, ela tem uma grande aderência ao tratamento. Isso é bacana. Volta a dormir, diminui um pouco a irritabilidade. E aí, com mais atividade física, mais alimentação, a gente consegue ótimos resultados. Doutora, a Maria da Rosa ligou aqui para o programa e está perguntando assim, ela tem 57 anos e ela quer saber por que ela ainda não parou de menstruar. Se a senhora consegue dar um diagnóstico? Sim, algumas mulheres têm a menopausa tardia. Isso pode acontecer realmente, às vezes a gente vê até os 60 anos. O que é bom. Deus. Em partes, porque não é o que a gente está esperando. Então, a gente tem que ficar de olho principalmente nas mamas dessa mulher, porque ela está recebendo um estímulo maior do próprio corpo, então precisa ter uma atenção maior também para os órgãos-alvo, que é o endométrio, que é dentro do útero, e as mamas. A Lucimar da Silva, ela tem 42 anos e está entrando na menopausa. Acho que aqui é a filha, porque ela fala assim, eu observo que a minha mãe está muito irritada. Essa irritação vai passar? Olha, a irritabilidade isolada não pode ser atribuída à menopausa, né? Então, às vezes, se ela estiver com 42 anos, ovulando normalmente, menstruando normalmente, isso não é da menopausa, não adianta colocar a culpa, provavelmente tem outro fator. Mas se ela realmente estiver sem ciclos ovulatórios, sem menstruação, pode ser que realmente ela esteja entrando numa menopausa antecipada. Aqui ela está afirmando que a mãe está entrando, né? Então, e ela observa que a irritação começou. Grande. A gente sabe que nesse período tem a oscilação da testosterona, que é aquilo que eu tinha dito. Então, precisamos cuidar. Doutora, o que mais é importante a gente comentar aqui sobre essa questão menopausa? Porque muitas estão nos assistindo e, de repente, ainda estão assim, será que é isso que eu estou passando? Eu acho que o mais importante de tudo é procurar o seu médico. Conversar com o seu médico e, assim, saber dos riscos, dos pontos positivos e negativos. Então, muitas mulheres falam, ai, doutora, mas eu vou usar o hormônio, aumenta o meu risco de trombose. Realmente, se usado pela via oral, aumenta um pouco esse risco. Mas pela via transdérmica, não tem esse aumento de risco.
Então, isso que deve ser muito bem conversado com o ginecologista. E uma perguntinha também, engorda? Ótima pergunta. É porque a mulher teme isso, né? Ótima pergunta. Essa pergunta eu ouço no consultório todos os dias. E assim, a grande maioria dos estudos mostrou que o estrogênio, ao contrário do que se imagina, ele auxilia ao não ganho de peso na menopausa. Ou seja, quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma diminuição da taxa metabólica, quanto a gente gasta de calorias em repouso, como estamos aqui sentadinhas. Isso vai diminuir, o que é uma sacanagem com a gente, porque a gente acaba ganhando peso. E aí a gente tem ainda um outro problema hormonal, que é com a leptina e a grelina. A grelina dá fome e a leptina saciedade. Quando a gente entra na menopausa, inverte, a gente realmente tem mais fome, por maior efeito da grelina, e menos saciedade. Com o estrogênio, ele melhora esse efeito da leptina. Então, teoricamente, melhora essa ansiedade por comida. Então, no caso, a suplementação ajudaria a gente não ganhar mais. E normalmente são mulheres mais pesos, são mulheres que se cuidam mais, que estão sempre indo ao médico, visitando um nutricionista, atividade física direitinho, isso é bacana. E doutora, a Regina de Araújo é mãe, né? Então ela está querendo saber, a filha dela entrou com a menstruação entre 10 e 11 anos. Tem alguma relação quando a criança entra mais cedo, a menopausa vem mais cedo também? Isso pode acontecer, porque a gente nasce com um número já, tipo, assim, de folículos. Na vida intrauterina, a gente tem 20 milhões de folículos, a gente nasce em torno de 1 milhão de folículos. E a gente gasta, eu falo que a mulher gastou na vida toda, né? Porque a gente gasta em torno de 500 mil folículos ao mês para ovular apenas um óvulo. Então, esse gasto é mensal e isso não pode ser evitado. Então, se você imaginar que você já tem um número X, se você começou a gastá-los antes, normalmente você termina antes, né? Quando a gente para de ovular mais cedo. Mas isso não é uma regra. Algumas mulheres realmente começam mais cedo e vão até 55 anos. E tem diferença, eu sou leiga, então assim, eu escuto falar estradiol, estrogênio, tem estradiol, estrogênio. Não, tem outro termo também, estriol. Perfeito. É tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Estrogênio é um nome que a gente usa para todos os tipos de... Todas as moléculas são estrogênios e são 3 os principais. Hoje em dia a gente até sabe que tem um quarto, mas 3 são os principais. Que é o estradiol, que é o mais potente de todos, ainda em torno de 100 vezes mais potente do que o estriol. E a estrona, que são os 3 principais tipos de estrogênio. O estradiol é o que a gente usa na reposição. A estrona é o estrogênio principalmente das mulheres obesas. E é esse estrogênio que está vinculado ao câncer de mama. Então, a gente sabe que hoje obesidade é um grande fator de risco. Por isso a gente fala tanto, tem que fazer atividade física, precisa cuidar do peso, da alimentação. E aí, esses são os principais tipos. Quando a gente faz a suplementação, a gente faz principalmente com o estradiol. Podemos sim suplementar estriol também, mas isso não é tão comum como o estradiol. E o estradiol, falando dos hormônios bioidênticos, que foi aquilo que a gente comentou antes, hormônio bioidêntico nada mais é do que um hormônio que eu, Mariana, você, Fátima, Ana, produzimos. Então, não necessariamente o termo bioidêntico quer dizer feito em farmácia de manipulação. Esse é um erro. Porque as pessoas pensam que bioidêntico é só feito na farmácia de manipulação. Não é verdade. A gente tem na farmácia inúmeros comprimidos, géis, várias fórmulas de adesivos de estradiol, sem ser o de manipulação. E na hora que a pessoa se dá conta de que tem que fazer uma reposição hormonal, ela busca um endocrinologista ou uma ginecologista? A gente vê as duas coisas. Ela pode, inclusive, fazer essa suplementação em conjunto. Normalmente, a parte hormonal dos hormônios femininos é o próprio ginecologista que faz. Mas nessa fase, a gente tem muita disfunção tiroidiana, de suprarrenal. Então, é importante que ela faça acompanhamento em conjunto com uma endocrinologista para trabalhar esses outros aspectos também. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora, da Suzy. Hoje, ela tem 47 anos, mas por um tempo ela tomou injeção. Né? Aquela injeção que a gente toma para não menstruar. E hoje ela não está menstruando mais, ela parou com a injeção e agora
não está tendo mais a menstruação. Aí ela quer saber se é um efeito da injeção ou se de repente ela já está entrando na menopausa. A única forma de saber realmente é fazendo a dosagem do FSH. Aqui nesse caso, só os exames, só né? os exames que vão poder dizer. Então, Suzy, corre, né? Agora, doutora, a gente falou aqui da menopausa. Sim. Andropausa, tem os mesmos sintomas, o homem? Sim. Os mesmos sintomas? Não são os mesmos, não necessariamente. Não vão sentir não nem um são pouquinho. os mesmos, não. Mas assim, os sintomas da falta de testosterona que a mulher tem, o homem tem também. E o que a gente chama de tríade da deficiência de testosterona, que é o cansaço crônico, a falta de libido e a adinamia, aquela vontade de não fazer nada, isso está muito vinculado à falta da testosterona. E aí o homem deve sim procurar um médico especialista na área para fazer a suplementação quando for indicada. Eu queria fazer uma última perguntinha, porque assim, a senhora colocou que não engorda a reposição hormonal. Exatamente. Mas o estradiol, ele tem uma fama de que causa retenção líquida? Depende da quantidade, da forma administrada. Então, no caso, por exemplo, dos anticoncepcionais e do progestágeno. Porque aí que tá. O estrogênio em si, não ele necessariamente vai fazer reter líquido. Mas o progestágeno, como no caso das pílulas, né, anticoncepcionais, alguns têm um efeito, sim, mais anabólico, mais de retenção. Então, isso pode acontecer. E não necessariamente é culpa do estradiol. Mas é uma boa pergunta. Então, doutora, a gente está chegando no final desse quadro nosso de saúde. Eu queria que a senhora desse alguma dica para quem está nos assistindo. Não sei se, lógico, a principal de todas, procure o seu médico, jamais automedicação, né? Sim. Mas alguma dica que essa mulher que está nos assistindo pode já ir tomando em casa? Eu acho que a gente deve olhar essa fase da vida como uma passagem e saber que você consegue passar por ela de uma forma saudável e bela. Então, continuar se amando, fazendo a lição de casa. Eu sempre brinco com as pacientes. Então, faça atividade física, faça uma alimentação saudável, evite o cigarro e buscar felicidade. Eu acho que a gente consegue ajudar essa mulher, e geralmente são mulheres que se amam bastante, que procuram ajuda, e eu espero poder estar à disposição. E a gente conta com a presença da senhora no próximo programa. Já queria que a senhora agendasse com a Larissa já. Vai ser um prazer. Que esse assunto rende, né? Rende, tem muita coisa. Muito obrigada, tá, doutora? Muito Nós obrigada. agora vamos ao testemunho da Débora e voltamos daqui a pouquinho conversando com a Silvana. Eu vivia, assim, vendo brigas, né? Na minha casa, muita briga, meu pai e minha mãe não se entendiam. Até que quando eu estava entrando na adolescência, com 13 anos, meus pais se separaram. Pré-adolescente e já vivendo uma situação tão difícil. Nada mais previsível do que Débora buscar distração, divertimento. Foi me apresentado o cigarro, né, na época, e então o vício já começou desde essa idade, né, até que eu engravidei. Uma responsabilidade pesada demais para uma menina que mal conheceu a vida. E eu comecei a ver que durante aqueles primeiros anos de casado, a minha vida estava sendo como foi a vida dos meus pais. E eu resolvi dar um basta. Então, depois de 3 anos de casada, eu me separei e voltei para a casa do meu pai. Débora tinha uma família que a amparou, mas voltar já representava fracasso, com uma criança nos braços. Uma humilhação. Não era nada disso que Débora havia sonhado para si. Era a casa do meu pai, com uma nova família constituída, e eu me sentia uma intrusa ali, né? Eu não era hóspede porque era filha, mas não era a minha casa, né? Uma fuga, mas também a esperança de um recomeço. Débora, dessa vez, acertou na escolha do novo marido. Um homem que batalhava junto e a amava, ao ponto de ser capaz de ampará-la no pior momento de sua vida. Eu, numa época, eu fiquei muito doente, tive um problema gravíssimo no pulmão. Fiquei assim entre a vida e a morte, bem debilitada mesmo. Nada nunca foi fácil para Débora. E mesmo a família trabalhando muito, realizar o sonho da casa própria também não foi nada fácil.
E foi nessa casa que, ainda com todos os seus distúrbios emocionais, Débora teve a oportunidade de assistir a uma programação da Universal. Até que uma noite eu liguei a televisão e, de modo aleatório, no controle, eu vi a programação da Universal e sentei e assisti. O que viu ali veio ao encontro de suas necessidades e a motivou chegar até uma reunião. Deus foi me restaurando. Eu costumo dizer que minha mãe sempre foi uma pessoa de difícil convivência, difícil mesmo. Ela era extremamente brava com os filhos, não só com os filhos, com o marido, com paciência muito curta, muito explosiva. Mas as palavras que vinham do altar tinham força e, ao serem aceitas e colocadas em prática por Débora, surtiram o verdadeiro efeito de transformação. E Deus foi restaurando tudo. Restaurou minha saúde, restaurou minha vida, restaurou a minha família. Depois da cura interior, da paz instaurada, vieram também as conquistas materiais para Débora e sua família. Hoje, Débora conta sua história de vida, reescrita por ela com um final feliz. Família unida, emocional restaurado, conquistas e felicidade. Tudo isso alcançado por meio da fé que aprendeu a usar, seguindo os ensinamentos recebidos na Universal. Passei muita dificuldade em todos os sentidos, sempre, mas perseverando, lutando. E eu creio que Deus ainda quer acrescentar muito mais na minha vida. Hoje, isso que eu faço de chegar e falar me deixa muito feliz de poder contar e que sirva de estímulo para muita gente também, porque Deus é fiel. Você pode mandar o seu e-mail para vocêmulher@r7.com e você pode ter certeza que você será respondida, tá bom? E também ligar para o telefone 5644-5210 e nós temos um grupo de esposas de pastores que estão ali à sua disposição para te orientar. Inclusive, eu e Ana também, né, Ana? Eu estou aqui com a Silvana. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Que história sua? Tudo começou aos 20 anos. Tudo Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu vim para São Paulo aos 16 anos, eu vim para o casamento da minha irmã e fiquei. Gostei de São Paulo. Na segunda semana... Você morava onde? Eu morava no interior do Espírito Santo. Então, conterrânea. Capixaba. Então, já na segunda semana, eu falei, eu quero ficar aqui. Aí minha irmã falou, pede permissão para a mãe, né? Se ela deixar, pode ficar. E aos 16 anos, na segunda semana, eu já estava trabalhando. Eu já vim com uma cartinha de recomendação, porque no interior se trabalha cedo. Então lá eu era babá, eu cuidava de criança. Era uma criança cuidando de outra criança. E aqui eu voltei e fui trabalhar de babá. E aí era é maravilhoso trabalhar, né, com criança, só que você tem a privacidade da sua vida, porque é 24 horas ali. E depois de 5 anos eu não queria mais ser babá. Pedi as contas, saí, que eu queria estudar, eu tinha os meus sonhos. Eu queria fazer várias coisas e nesse trabalho, infelizmente, não dava. Só que, vindo do interior, sem experiência nenhuma, né? Sem um currículo, só babá. Fiquei desempregada, morando de favor com a minha irmã, as contas chegando, o plano de saúde atrasado, tudo, a vida não para, né? Tudo correndo. Fui procurar trabalho. Não, você tem que ter experiência, até que comprei um jornal, estava ali escrito, precisa-se de massagista. Sem experiência, ensina o trabalho. Falei, poxa, era o que eu estava querendo, sem experiência. Aí fui, teve uma entrevista, né, como um trabalho normal, achando bobo inocente do interior que a casa de massagem era só massagem, que estava escrito clínica de massagem. Depois, numa semana que eu já estava lá, eu descobri que não era só massagem, que era programa. Então, na primeira noite, que a clínica parece um desfile de moda, você se apresenta para o cliente, todas as meninas, ele te escolhe e aí sim você vai para a massagem, né? E no final da massagem você teria a opção de fazer a massagem ou não. Mas desempregada, um monte de contas. As meninas já tinham te explicado, é o programa que dá o dinheiro, porque a massagem era metade para casa,
metade para você. E o programa era só seu. Aí eu ficava, meu Deus, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço? Porque até a massagem, né, tudo bem. Fátima, na primeiro programa, fui escolhida. Eu, meu Deus, e agora? Assim que acabou, eu já queria sair dali correndo. Porque eu me sentia assim, usada. Um lixo. Eu tomava banho, tomava outro banho para ver se saía aquilo da pele, mas eu achava que estava externo, né? Foi no meu interior. Então eu me sentia a pior pessoa do mundo e não tinha para quem dividir aquilo. Porque todas estavam ali, estavam no mesmo barco que eu. E aí, lá dentro da clínica, eu comecei a ter autoestima minha, foi lá embaixo, eu não tinha vontade mais de sair. É tanto que eu não ia na minha casa, porque como no trabalho de babá, você dorme, você fica, você não vai para casa, né? Então eu comecei a não ir mesmo para casa, porque eu mentia para a família, ninguém sabia. Para eles eu continuava no trabalho de babá, eu continuava a mesma vida de antes. Tinha um namorado, tudo normal, só que essa vida paralela, escondida de todo mundo. O namorado não sabia? Ninguém sabia. Imagina, um namoro de 3 anos, levava uma vida normal, passei a mentir, coisa que eu não fazia. Ah, eu vou te buscar no trabalho. Tá bom, me fala exatamente a hora que você vai vir me buscar. Por quê? Eu ia para frente de algum prédio, para dizer que era ali que eu trabalhava, e o meu namorado ia buscar. Eu não tinha contato com a família, então criou-se uma vida de mentiras, né? Chegava em casa, eu desligava o celular, porque os clientes ligando, então toda hora desligando, quem é? Engano. Ligava de novo, não tem ninguém com esse nome, porque lá nessa vida de prostituição, você não pode nem usar o nome. Por exemplo, eu não usava o meu nome é Silvana, lá eu usava outro nome. Mentia identidade, né? Mentia idade, faz tudo errado, achando que estava fazendo certo. Então começou uma vida de tristeza. A vida que eu achei que era de sonho, por ter dinheiro, imagina, eu comecei, se eu ganhava 1.000, 10.000, eu cheguei a ganhar 10.000 no mês, eu gastava tudo, porque eu comecei a sair para baladas, coisas que eu não fazia. Então eu estava vivendo uma vida de ilusão, eu comecei a gastar, comprava roupa, comecei a presentear a família com presentes mais caros. Então assim, eu me senti, para tentar preencher aquilo que eu estava, a tristeza que estava dentro de mim, então eu estava vivendo uma vida de aparência. Eu ia para o shopping, todo mundo, né, sorrindo, todo mundo achava que eu estava super feliz, mas dentro só eu sabia o que eu estava passando. Então, à noite, por exemplo, eu dormia na casa, então à noite não era aberto. Então, à noite, para dormir, eu comecei a beber. Eu não tinha para quem ligar, olha, estou passando esse problema, né? Estou sentindo tristeza, estou angustiada. Para quem que eu vou ligar? Para minha irmã? Não podia, ela não sabia o que estava passando. Olha, eu tenho dinheiro e não tenho vida. Porque eu fui buscar a vida, né? Eu fui buscar dinheiro e não tive. Pelo contrário. Aí eu comecei a ter desmaios constantes. A tristeza era tanta, mas assim, é um vazio, porque você está ali, você não quer estar ali, porque ninguém escolhe, vou vender meu corpo, vou me sujeitar a coisas que eu não quero fazer, vou sair com pessoas que eu nunca vi na minha vida, vou fazer algo que não está me agradando e vou ficar feliz. É mentira. Às vezes as pessoas que estão de fora, né, de uma vida de garota de programa, falam, é vida fácil, é o dinheiro fácil. Mentira, é o dinheiro mais difícil que se ganha. Porque você não está vendendo algo material, sabe? Você está se dando. Até me emociona. Você está tirando de você, sabe? Algo que você poderia estar dando para a família, que é um carinho. Desculpa, um amor, sabe? E você está dando pessoas que só querem te usar. É assim que eu me sentia, usada. E um abismo foi chamando o outro. E uma coisa foi levando a outra. Comecei a ter depressão, desmaios constantes. Então, eu estava falando no telefone com a minha irmã, aí de repente eu falava, só um instante. Eu falava para as meninas, me ajuda, eu estou passando mal. Aí eu desmaiava do nada. Tanto que em casa, né, meu cunhado, me levantava, eu desmaiava. A pressão era tanta, a vontade de falar, me socorre, me ajuda. Eu não podia falar, né? Me socorre, me ajuda. Então, quer dizer, o dinheiro veio, mas veio junto uma vida de farsa,
Uma vida de mentira, uma vida de tristeza, de doença, de engano, né? Totalmente destruída. Assim, comecei a sair para as casas que eu não saía. Comecei à noitada, né? Como fala na balada. Não tinha, às vezes, a casa fechava 11 horas, só voltava meio-dia do outro dia. Com a noite inteira. Às vezes... E eu não ia para ficar com ninguém nesse momento que eu ia para as baladas. Era um momento que era um refúgio, né? Vou ser normal, eu achava. Vou dançar, vou fazer tudo que as outras meninas fazem. E eu me sentia ofendida quando alguém me dava uma cantada, assim. Eu já pensava, será que ele sabe que eu sou garota de programa? Por isso que quer sair comigo? E às vezes nem era, né? Porque eu não falava quando saía. Mas eu já me sentia, porque dentro de mim eu já me sentia usada, né? Então eu pensava, poxa, só quer sair comigo para me usar. Vai ser mais um. E isso, indo em casa só de vez em quando e tendo um namorado. Quantos anos durou tudo isso? 1 ano e 2 meses, quase. Quase 1 ano e pouquinho. Porque aí eu não estava mais aguentando. Eu queria sair, mas não sabia como. E o namorado, você conseguiu esconder por... Então, por isso que eu chegava em casa, desligava o celular e estava distante, né? Então, por ter outro nome, às vezes a pessoa me chamava e eu estava longe. Imagina com o namorado, telefone desligado, se alguém toca, clientes ligando, eu, quem é? Engano toda hora. Aí ele começou a desconfiar. E ele descobriu? Ele descobriu. E ele já tinha descoberto, só que eu não sabia que ele sabia. Um dia eu tô saindo com uma amiga do trabalho, ele me ligou. Silvana, eu já sei de tudo. Para o que você está fazendo, vem para casa. Imagina, eu não queria ir para casa, porque eu fiquei perdida. Eu tentei sustentar a mentira no exato momento que ele ligou. Eu falei, você está louco? De que você está falando? Ele falou, para de mentir, eu já sei, você está fazendo o programa. Nossa, aquilo foi tiro na minha cabeça. Aí eu, tá louco? Quem te falou isso? Eu fui até a casa, eu sei como funciona e eu sei o que se faz lá dentro. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu fiquei completamente perdida, porque eu não podia voltar para casa. Ele falou, olha, se você não sair hoje, eu vou contar tudo para sua família. Eu falei, não conta, eu tô indo. Só que quando eu cheguei em casa... Espera um pouquinho, você já vai contar isso pra gente. É que tem uma amiga daqui de São Paulo querendo falar com a gente, tá bom? Só um minutinho. Alô, Fátima. Alô, Ana. Eu estou ligando porque eu estou pedindo ajuda, eu preciso de muita ajuda. Há 11 anos eu estou afastada da Igreja Universal. Eu tive um problema com meu esposo. Na época ele colocou um amante dentro da minha casa e me magoou muito e essa mágoa ficou dentro de mim. Eu já tenho pedido ajuda, mas eu ainda não consegui me libertar dessa dor, dessa mágoa que existe dentro de mim. E cheguei a me afastar até da igreja. Há 11 anos que estou afastada da igreja. E a gente vive, durante todos esses anos, dentro de casa, como amigo. Sabe, ele não passou a ser mais meu esposo e nem eu esposa dele. E está muito difícil a nossa situação, muito difícil. Eu já pedi ajuda, mas eu não consegui ainda me libertar dessa mágoa dentro de mim. Eu estou muito triste, eu estou pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu voltei para a igreja, mas eu ainda não consegui me libertar dessa mágoa, dessa dor que existe dentro de mim. Isso está fazendo muito mal para mim e para ele. E está muito difícil. Me ajuda, pelo amor de Deus. Amiga, olha só. Para toda ação, existe uma reação, né? Então, quando o mal agiu, a sua reação dentro da igreja já deveria ser outra, né? Você deveria ter combatido o mal com a sua fé. O que você estava ouvindo, botar em prática. Mas aí o que a gente viu e você também constatou, que o sentimento falou mais alto, né? E aí esse sentimento dominou a situação. E aí se passaram 11 anos. 11 anos que eu tenho certeza que você pôde comprovar que com o seu afastamento da fé e de Deus, piorou, né? Prova que não adiantou você se afastar da igreja, que você relata que
11 anos vocês estão vivendo como amigos, né? Quer dizer, não foi se afastar da igreja que resolveu. Ele continua do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, né, você caiu em si e está vendo que a solução não tem jeito. É você voltar e praticar essa fé. Que a própria palavra de Deus diz, né? Que a prática, a gente colocando em prática o que a gente ouve, o resultado vem, não tem jeito. O ouvir e praticar a palavra de Deus é que traz o resultado. Então, coloque em prática tudo que você ouvir. E com certeza, essa mágoa, você vai se tornar uma mulher melhor, ele vai ser o marido que você sempre pediu para Deus, mas tem que começar por você. Esquece o sentimento, não vai mudar, nunca mudou e nunca vai mudar. Então, deixa o sentimento de lado. Começa a agir essa fé que você está ouvindo, mas agora coloque em prática. Combate mesmo, combate todos esses sentimentos que você tem ou ainda está conturbado aí dentro de você, combate ele. E Ana, ela também tem que entender que realmente a traição é uma agressão, né? E que não dá para perdoar com o coração. A gente tem que perdoar pela fé mesmo. Sem fé é impossível existir esse perdão, né? Porque é uma ferida muito grande, é uma decepção, né? Então, amiga, não fica avaliando o teu coração, o que seu coração ainda sente em relação ao que ele fez com você. Decide, através da sua fé, a perdoá-lo e começa a orar por ele. Começa a orar para que Deus venha abençoá-lo. Isso vai te abençoar, isso vai abençoar o teu esposo. E uma outra questão também, é uma coisa que eu ouvi, Ana, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Deus, Ele não é um Deus que resolve problemas. Deus é um Deus que resolve pessoas. Isso ficou guardado dentro de mim para sempre, sabe? Então, antes de Deus solucionar isso, que é o que você tanto quer, permita que Deus solucione você primeiro. Porque aí sim, tudo isso que a Ana está falando vai acontecer muito rápido. E ainda que não seja tão rápido, se Deus conseguir resolver você por dentro, você vai ter paciência, você vai ser perseverante e você vai ver isso que você quer acontecer. Não é isso, Ana? É porque enquanto a gente olha para o problema, a gente só está alimentando ele. E com certeza ele vai se tornar maior, cada vez mais. A mágoa vai doer mais. Cada vez que existir uma situação que eles querem ficar em desentendimento, isso vai piorar, não tem jeito. Então, não olha para a situação agora. Olha para o futuro, como é a fé mesmo. O que você não está vendo, começa a enxergar com os olhos da fé. E fala, olha, eu vou ter o meu marido de volta, isso vai ficar no passado, isso vai ficar para trás, mas isso, amiga, é só a fé, né? Então, continue mesmo, firme, que com certeza Deus vai te abençoar, tá bom? Fica com Deus. Então, Silvana, conta pra gente. Aí, depois desses 2 anos, 1 ano e pouco, ele descobriu. Nós temos pouquíssimos tempos, temos 8 minutos para terminar o programa. Vamos. E eu cheguei em casa achando que a minha família não sabia. E tava assim, a minha irmã e meu cunhado, sentados. Senta aqui. Na hora ela tava com uma olheira assim enorme de tanto que eu acho que ela chorou quando soube. E aí no momento ela disse, Silvana, por que você tá fazendo isso? Você não precisa. Aí eu, isso o quê? Ele já falou. Você está fazendo o programa. Para mim, quando ela descobriu, foi pior de tudo que eu tinha passado. Porque eu não queria magoar ninguém, eu não queria ferir ninguém como eu estava ferida. Aí eu saí de lá, eu peguei a bolsa e saí chorando no meio da rua. Eu fui refugiar na casa de um outro irmão, que eu achava também que não sabia, e todo mundo estava sabendo, menos eu. Aí eu fiquei. Aí ela falou, olha, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, tô aqui. Só que a vergonha era tanta que eu não queria enfrentar a minha família, eu não tinha coragem de ficar perto dela, de tanto que eu tinha feito ela sofrer. E aí eu fiquei, aí comecei do zero, né? Comecei a fazer os cursos que eu queria, ela falou da igreja, eu fui para a igreja. Assim que eu cheguei, eu já abandonei tudo. Troquei celular, troquei minhas vestes, troquei tudo. A partir daquele momento eu falei, olha, esse Deus que está sendo me apresentado é verdadeiro, algo vai ter que acontecer na minha vida. Comecei do zero, comecei a trabalhar, comecei a fazer meus cursos, eu fiz curso de comissária de bordo como eu queria. Hoje trabalho no melhor salão, lá eu conheci meu esposo,
Hoje eu sou casada, tenho 8 anos. Mas como é que tudo isso aconteceu de bom, assim, de repente? Como foi? De bom? Então, eu fui para a igreja, fiz as correntes. Como é que você chegou na igreja? Então, a minha irmã já estava indo, ela estava levando minhas peças de roupa íntima, e eu não sabia. Olha a importância de se buscar pelo familiar, né, Ana? Não tem como, né? Quando tem alguém na casa intercedendo, a gente sabe que o poder de Deus vai chegar até essa pessoa, é inevitável, né? E chegou. E chegou, né? Ela falou, olha, a solução está ali. E quando eu cheguei na igreja, eu não saí mais. A partir daquele dia, eu falei, a minha vida vai mudar? Então tá bom. Só que eu segui, o pastor falava assim, faça isso. Eu fazia. Vem na terça, eu ia na terça. Vem na sexta, eu ia na sexta. Como eu estava desempregada, eu comecei a ir todo dia na igreja. Então eu fazia todas as correntes, libertação, busca do Espírito Santo. Domingo eu não falto, não faltava. Porque é a mesma coisa, né? A mesma força que você teve para se lançar numa situação, errado, né? Que só te trouxe amargura, desespero, agora está sendo apresentado a você uma solução que a gente bate nessa tecla, é certa, você agindo e tomando atitude, o resultado é certo, por que não se lançar também, né? Com tanta força. Esse é o motivo de repente você ir todos os dias, né? Ir todos os dias. Porque a pessoa chega com uma sede, né? Então, eu quero mudança. Aí foi me apresentada a terapia do amor. Aí, pronto, fiz 6 anos de terapia, porque eu me sentia desvalorizada. Eu pensava, poxa, quem é o homem que vai... Depois na igreja, né? Eu pensava, quem é o homem que vai querer casar com uma ex-garota de programa? Então, eu tinha complexos. E Deus foi me limpando, e na terapia eu aprendi, eu tirei todos os complexos. E você arranjou um homem que te valoriza. Eu arrumei um marido que me valoriza, que soube me respeitar. E nosso casamento, nós somos felizes. Hoje eu amo e sou amada. Uma nova história, uma nova vida. Você hoje se valoriza, porque era uma coisa que você não fazia, né? Isso, em nada, né? Independente até do valor que seu marido possa te dar, você sabe o seu valor hoje. Eu sei o meu valor hoje. Que bacana, né? Deus abençoe, tá? Muito obrigada por ter vindo. Imagina. E você que está nos assistindo, é isso aí. É um exemplo, a Silvânia. Não há abismo que a mão de Deus não alcance. Você que está aí em qualquer lugar, de repente vivendo esse drama da Silvana, se sentindo usada, vive numa vida de prostituição. Deus quer reescrever a sua história. Depende só de você. Basta você simplesmente ser sincera e buscar a ajuda dele. Tá bom? Deus abençoe, nós chegamos ao final do nosso programa e amanhã nós estaremos falando sobre o distúrbio do sono. Não perca, Deus abençoe.